CPMI do 8 de janeiro ouviu o general Dutra, ex-comandante militar do Planalto, que teria permitido o acampamento em Brasília. E a relatora da comissão quer uma acariação entre Jair Bolsonaro e também Mauro Cid. De Brasília, André Anelli. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia, anunciou que a comissão deverá ouvir na terça-feira o depoimento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. Parlamentares da base do governo acusam o general, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado, de supostamente liderar articulações contra a vitória de Lula na disputa. Olha, eu penso que na semana que vem deva ser ouvido o general Braga Neto, mas ainda não está fechado. Está aqui uma conversa com os líderes do governo e da oposição. Tem também o Beroaldo, que são os dois dentre os convocados que tem maior número de solicitações. Então seria na semana que vem, a princípio, o Braga Neto e o Beroaldo. O presidente da comissão também informou que novos depoimentos só vão ser aprovados se entre eles for incluído o comando da Força Nacional de Segurança Pública, como defende a oposição. No parlamento, se você não respeita o direito da minoria, você deixa de ter uma representação proporcional. Porque a votação, onde se escolhe apenas, onde se acolhe apenas o direito da maioria, não é democrático. E não pode ser assim. O parlamento, ele por sua própria natureza, ele é um órgão colegiado proporcional. A proporcionalidade tem que prevalecer. Então, é claro, vão ter aí mais 6 audiências, 6 depoimentos, que sejam 4 do governo e 2 da oposição. Nesta quinta, a comissão ouviu o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante do Comando Militar do Planalto. Ele foi questionado sobre o papel na manutenção do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, aqui na capital. As operações foram desencadeadas no modo de, como eu mencionei nas minhas palavras iniciais, uma estratégia indireta. Nós fomos dificultando a logística, fomos dificultando a sua circulação no interior do SMU. Sim. Nós solicitamos a atuação da Secretaria de Segurança Pública conosco para o combate aos ilícitos, para o combate aos ambulantes, para o combate às coisas ilegais que porventura acontecessem ali. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, afirmou que vai pedir o indiciamento de militares e de pessoas ligadas ao Exército no relatório final, que deve ser apresentado até outubro. Elisiane Gama também protocolou um pedido de acareação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente. Eu acho que não necessariamente um depoimento do ex-presidente Bolsonaro, mas também uma acariação. Nós temos hoje o Mauro Cid, que ali faz uma delação premiada. Essa delação premiada claramente trará fatos novos a esta comissão e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Para a senadora, a CPMI precisa se debruçar sobre a verdade dos fatos atinentes à ajudância de ordens, sobretudo dentro do contexto recente de fechamento de um acordo de colaboração premiada entre a Polícia Federal e o Mauro Cid, já devidamente esse acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein já falou essa semana sobre Mauro Cid voltar à CPMI, mesmo com esse acordo de delação premiada. Agora, você acredita numa acariação entre ele e Jair Bolsonaro? Seria dificílimo imaginar isso, né, Thiago? Mas, enfim, talvez fosse o único modo que ele pudesse falar alguma coisa e se contrapor ao ex-chefe. Mas eu vejo como você, acho muito difícil acontecer, porque ele já está ali nas negociações da delação premiada, mantida sob sigilo, então não interessa a ele, nem a defesa dele, entregar, obviamente, a munição que ele tem aí
para essa delação premiada. Agora, eu queria fazer um breve comentário sobre o que disse o general Dutra, né, do Comando Militar do Planalto, que depôs aí nessa quinta-feira na CPMI do 8 de janeiro. Ele disse que os militares isentou os militares de qualquer responsabilidade sobre aquele acampamento golpista que acontecia no QG do Exército, não só no Distrito Federal, em vários outros estados. Os militares fizeram vista grossa e a responsabilidade deles nessa quadra nefasta da história precisa sim ser esclarecida. Eles serão julgados, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, no próprio STF e não pelo Tribunal Militar. A gente sabe como são seguras as áreas em volta do QG do Exército em qualquer estado do país. Você tem aqueles militares armados andando, dificilmente eles deixariam qualquer outro acampamento ou manifestação crescesse ali se não fosse do interesse deles. Então, não, eles não tinham que esperar uma ordem judicial para simplesmente despejar aquelas pessoas dali, porque elas estavam imbuídas de um intento ilegal. Elas estavam pedindo intervenção militar, intervenção federal. Isso são atos claramente inconstitucionais. Aqueles acampamentos tinham que ser desmobilizados e não foram. Pelo contrário, havia militares da reserva e havia parentes de militares participando desses acampamentos e sustentando esses acampamentos. A própria quebra de sigilo telemático de Mauro Cid deixou isso claro. Tinha uma combinação ali entre a Gabriela Cid, que é mulher de Mauro Cid, e a filha do general Vilas Boas, levando marmitas e de alguma forma financiando ou facilitando aquele acampamento, levando marmita, levando objetos que aquelas pessoas precisavam. Então, não é verdade que os militares foram passivos e isentos. Além de terem sido passivos e isentos, eles foram muito atuantes em manter aquele acampamento e não quiseram que o acampamento fosse desmobilizado na noite do 8 de janeiro para que aquelas pessoas fossem presas. Pediram para que isso fosse feito apenas no dia seguinte. Então, é importante, sim, que os militares culpados, responsáveis, sejam, sim, responsabilizados pelas suas atitudes, porque de muitas maneiras eles incentivaram e mantiveram esses acampamentos golpistas debaixo de suas barbas. Agora, Mota, já a justificativa do general Dutra durante esse depoimento na CPMI foi justamente no sentido de que, até o momento, pelo menos até antes dos ataques começarem em Brasília, segundo ele, segundo a visão do órgão que ele representava, não era uma manifestação ilegal. Isso na visão deles. E disse, inclusive, que desmobilizar o que eles viam como uma manifestação pacífica poderia incorrer em abuso de autoridade. O que você acha dessa estratégia, dessa argumentação que ele apresentou? Me parece óbvio. Numa democracia, todos têm direito à liberdade de expressão. Durante várias décadas nesse país, as pessoas ocuparam as ruas, reivindicando os maiores absurdos. A fartura de vídeos documentando isso, inclusive manifestações extremamente violentas em Brasília, com incêndios, com coquetel molotov sendo jogados. Em todos esses casos, os responsáveis por esses atos foram chamados de manifestantes e esses atos foram chamados de protestos. Subitamente, tudo isso mudou. É preciso a gente refletir por quê.